O que faço com todo esse pudor, com todo esse desejo que se instalou nas entranhas das minhas moradas? O que faço com todos os poemas rabiscados no inconsciente de mim que nada tem nada a ver com amor? O que faço com essa vontade alinhavada nos teus olhos, nos meus, tua pele embriagando os meus sentidos? O que faço com esse perfume dentro das minhas narinas, enfeitiçando os caminhos dos meus pés? O que faço com tudo que penso, com tudo que sou, com tudo que quero? O que faço com essa falsa modéstia, se agora eu é que também quero brincar com fogo e cuspir vulcão? Águas da Cabaça, de Elisandra Souza. Poema Brincar com Fogo e Cuspir Vulcão. Nosso tempo é especialista em criar ausências, do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta, faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. Então, pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isto, estaremos adiando o fim do mundo. Ideias para adiar o fim do mundo. Ailton Krenak. Conte uma história antes de terminar essa noite. Olá, uma boa noite. Bom final de tarde, né? Que hoje aqui, para quem está em São Paulo, foi um dia escuro, amanheceu escuro, nublado, e estava achando já que era noite, mas ainda é tarde. Uma boa tarde a todas, todes e todos. É uma alegria imensa, aquela alegria misturada com nervosismo, aquela coisa assim, você é fã, baba, chora cada vez que você vê essas pessoas subirem no palco, e um dia mesmo, cada uma da sua casa, cada um da sua casa, você se vê de frente para a tela com ele e com elas. É uma emoção muito grande estar aqui com a Martinha Souza, com a Fabiana Cosa e com o Marcelino Freire, que tem ocupado muito dos espaços das bibliotecas comunitárias da Rede Litera Sampa. A Rede Litera Sampa é uma rede que há 10 anos se juntou. Nós juntamos 13 bibliotecas das áreas periféricas de São Paulo, Mauá e Guarulhos, porque acreditávamos que juntos, juntas, nós poderíamos fazer muito mais pela literatura. Nós estávamos já nos nossos pequenos espaços, que vão desde biblioteca em cemitério, ocupando a Casa de Coveiro, como a de Parelheiros, bibliotecas que nascem dentro de uma roda de samba, como Centro Cultural Dona Leonor, embaixo de tenda de circo. Cada um de nós estava já fazendo o que podia para a literatura manter-se viva, mas a gente entendeu que, organizados em rede, nós poderíamos fazer muito mais, como trazer essas 3 figuras hoje para a nossa primeira live. E essa nossa primeira live, nós que temos participado aí de tantas lives organizadas por outras pessoas, pensamos como é que a gente poderia fazer a nossa, né? Desde que nossas bibliotecas fecharam, nós não paramos espalhando barquinhas literárias para atravessar o mau tempo, como as que vocês viram aí circulando, que é uma iniciativa de 119 bibliotecas do Brasil, da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, e podcasts e outras ações que nós começamos a fazer para garantir que a literatura, a arte,
fosse uma boa companhia para as pessoas que tiveram que ficar em casa. Nós procuramos fazer que, mais uma vez, a literatura não fosse vista como um privilégio, mas como um direito de todo mundo. E que as pessoas que só acessam os nossos livros, os seus livros, em nossas bibliotecas, pudessem continuar recebendo literatura em casa. E aí a gente decidiu fazer também essa live aqui, estamos ensaiando, a gente vai errar um pouquinho, mas a ideia é fazer uma conversa como se a gente estivesse juntas e juntos aí numa mesa, conversando sobre literatura, e sobre literatura que ou é escrita por pessoas negras, afrodescendentes, ou que fala sobre elas. Essa é a ideia do Litera Sampafro. O Litera Sampafro, ele nasce com essa ideia de que a gente não constrói um lugar de respeito para os autores e autoras negros, para os personagens negros, se a gente não reservar um tempo específico para falar disso. Nos interessam todas as literaturas, mas a gente percebeu que nos acervos das bibliotecas que nós frequentávamos, nós tínhamos que perguntar, né, onde estão os autores negros, onde estão as autoras negras, onde estão as literaturas que falam da gente? E aí, nas nossas bibliotecas comunitárias, a gente decidiu que teria um espaço privilegiado na estante, com estantes que vão até o chão, para que todo mundo consiga alcançar. Na catalogação, nós temos lá nas nossas categorias de organização dos livros, está escrito literatura afro-brasileira, literatura indígena, para as pessoas encontrarem, e nos eventos que nós fazemos, que é como esse, o Litera Sampafro, que acontecem durante o ano, né, para a gente lembrar e para a gente conhecer. E aí nós chamamos esse nosso Litera Sampafro de Encontro Encanto, né? Porque a ideia é mesmo que a gente possa trazer esse diálogo da literatura com as outras linguagens. Martinha é do teatro e não só. Fabiana Cosa é cantora e não só. Marcelino Freire é escritor e não só. Mas nós pegamos os Contos Negreiros, que é um livro, né, de contos de Marcelino, que junta essas três figuras. Eu vou falar bem rapidamente sobre eles, e sobre elas. Depois, na apresentação, na resposta à pergunta, eu peço para vocês três, queridos e queridas, que vocês possam falar um pouco mais sobre seus trabalhos. Mas eu vou começar falando da Fabiana, né? A Fabiana Cosa é uma grande intérprete e é também escritora, né? A Fabiana acabou de lançar e tem um livro de poesia, e eu ouvi num domingo, eu estava acompanhando uma live das mulheres negras na biblioteca, e eu vi dizer que tem coisa nova vindo por aí. E Fabiana, eu não lembro bem se foi em 2007, teve um seminário sobre leitura em Porto Alegre. Foi a primeira vez que eu vi Fabiana e Marcelino juntos, levando para o palco os contos negreiros, e é de uma emoção impactante. E quando a gente pensou na primeira live, a gente falou, são eles. E mesma emoção que a gente viu com Martinha, né? Martinha e o grupo Clariô, mais especificamente as Clarianas, né? Que vêm de lá da Serra, de Taboão da Serra, estiveram conosco no nosso primeiro seminário da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, que aconteceu em São Paulo. Vocês estiveram conosco numa noite, fechando a noite, e foi uma das coisas mais lindas. A gente vê a força que a literatura tem quando ela se mistura com a música de raiz, quando ela se mistura com as vidas periféricas colocadas no palco. E você vai poder falar mais sobre você. E Marcelino, né, toda a rede Litera Sampa e os nossos parceiros que estão acompanhando essa live tiveram a oportunidade, né, de participar das baladas literárias, né, e
é a lindeza, a última, em homenagem a Paulo Freire. Toda a Rede Litera Sampa pôde fazer a abertura dos encontros, junto com a Rede Vagalume, falando quem somos nós, educadores populares. Nós somos mediadores de leitura, mas gente que acredita que a biblioteca, que a educação é um lugar para destruir as desigualdades. E Marcelino, no monte de coisas que ele faz e que ele escreve, eu descobri uma coisa ótima, Marcelino, entre nós. Eu tenho falado que no ano que Che Guevara morreu, né, em 1967, Che Guevara morreu, nasceu um monte de gente interessante. Entre elas, você e eu. Eu sou leonina, então eu posso falar assim. Sempre eu falo assim, gente, quando eu vejo alguém de 67, eu falo, olha que pessoa incrível, não é que é de 67? Então, esse homem, que também é de 67, escreveu os Contos Negreiros, que é o que nos junta, mas você tem não sei se é o seu último livro ou penúltimo livro, que é o Bagageiro. Né? Ele é um livro que vai dizer, né, dos seus encontros com autores e autoras. Você, ao invés de falar da sua bagagem literária, você fala assim, não, tem um bagageiro, onde eu vou colocando algumas histórias. E essa é a primeira pergunta para vocês, queridas e querido Marcelino. Que pedaço de contos negreiros vocês colocaram no bagageiro de vocês? Então, eu vou pedir para a Martinha começar, depois Fabiana, depois Marcelino, saber o que está lá no bagageiro. Né? Contos Negreiros é de 2005, né? Está fazendo aí 15 anos. E o que vocês guardaram? O que está lá? Boa noite, muito obrigada por estar aqui com vocês. Boa noite. Posso começar? Então, eu vou trazer para vocês uma das personagens que eu faço no Hospital da Gente, que tem os contos do Marcelino Freire. Vou pedir ajuda do meu chapéu. Capim, sabe ler? Escrever? Já viu cachorro letrado? Científico? Já viu juízo de valor? Em quê? Eu não quero aprender, dispenso. Deixa pra gente que é moço, gente que ainda tem vontade de doutorar, de falar bonito, salvar a vida de pobre. O pobre só precisa ser pobre, nada mais precisa. Deixa eu aqui no meu canto, na boca do fogão é que fico. Tô bem? Já viu fogo e atrás de sílaba? O governo que me deu dinheiro da feira, o dente, o presidente e o vale doce, hein? O vale linguiça. Eu quero ser bem ignorante, demente feito um mosquito, ali na bosta da cabrita, porque ninguém respeita mais a bosta do que eu. A química, que é coisa mais bonita que a geografia do rio. Mesmo seco, esculhambado, o risco da poeira, o pó da água. O que eu vou fazer com essa cartilha? Número! Só para o prefeito dizer que valeu a pena o esforço. Tem esforço, mais esforço do que o meu esforço? Todo dia, há tanto tempo, nesse esquecimento, acordando com o sol. Tem melhor beabá, suletrar, se a chuva vem, se não vem. Morrer já sei, comer também. De vez em quando eu vou atrás de preá, de caruá, rué osso de tatu. Tu já rueu? Adivinhar, quando a coceira é só uma coceira, não uma doença. Tenha santa paciência. Será que eu preciso mesmo desenhar, garranchear lá, só para a mocinha ficar contente? Dona professora, que valia tem meu nome numa folha de papel? Me diga honestamente. Coisa mais sem vida é um nome assim, sem gente. Quem está atrás do nome? Não conta, não. Acaso lá no papel eu sou menos ninguém do que aqui, nessa favela?
anos todo mundo me grita, me apelida, vem me chamar. Totonha! Eu quase não mudo de roupa, quase não mudo de lugar. Eu sou sempre a mesma pessoa que voa. Para mim, a melhor sabedoria é olhar na cara da pessoa. No focinho de quem for, eu não tenho medo de linguagem superior. Deus foi quem me ensinou. Eu só quero que eles me deixem aqui sozinha. Eu e minha língua, que só passarinho entende. Entende? Não quer aprender, moça? A mocinha lá que aprenda, o prefeito que aprenda, o doutor, o presidente. Esse sim precisa saber ler o que é que ele assinou. Eu é que não vou baixar minha cabeça para escrever. Ah, não vou! Eita, essa é a Totonha do Contos Negreiros. Do Contos Negreiros do Marcelino Freire. Essa é uma das personagens que eu carrego na minha bagagem. Ai, demais. Obrigada, Martinha. E você, Fabiana? O que você carrega de Contos Negreiros? Boa noite a todos, boa tarde, né? Finalzinho de tarde. Um beijo para a Marta, espetacular interpretação da Marta, dessa personagem. E eu acho, na verdade, que o que eu carrego do Contos Negreiros é o meu gosto pela brasilidade e pela... Tem um historiador, um amigo muito querido do Rio, que é o Luiz Antônio Simas. O Simas fala uma coisa que eu fiquei durante muito tempo refletindo, porque eu sempre dizia, batia no peito, tinha muito orgulho do Brasil. E aí um dia eu lendo mais o trabalho do Simas, o Simas tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que ele não gosta do Brasil, ele gosta da brasilidade, das brasilidades, né? E eu acho que quando a gente fazia o espetáculo do Cantos Negreiros, eu fui voltando a entrar em contato, na verdade, a resgatar canções que têm essa brasilidade, essa humanidade como tem a Totonha que a Marta faz, e que é o que eu acho realmente que faz com que a cultura brasileira, a educação, os escritores, os atores, os cantores, os compositores se mantenham vivos, né? Porque é numa realidade, numa humanidade tão absurda da Totonha que a gente consegue equilibrar ou se equilibrar nesse país tão desigual, né? E de tantas mazelas. E aí outro dia eu estava refletindo sobre uma questão que é por que talvez o samba, né, e esse espetáculo tem muito samba, por que talvez o samba tenha sobrevivido tanto, né, tenha resistido tanto? Porque ele não é uma arte de fixidez, de um corpo estático, de um corpo militar, mas ele é uma arte de um corpo absolutamente malemolente, flexível, né? Um corpo que habita, para pegar um conceito aí da psicanálise, habita a pulsão de vida e não pulsão de morte, né? Que é exatamente o que essas personagens do Marcelino nos Contos Negreiros trazem para a gente, e as canções que a gente foi alinhavando a partir do discurso dessas personagens, porque não veio canção antes do texto, veio o texto, veio o discurso das personagens dele que chegavam, e aí a gente desembocava nas canções. Então, é essa palavra pulsante, essa brasilidade, essa malemolência, esse jogo de cintura, né, que uma Totonha tem e que nunca passou por um banco escolar,
né? Porque essa é uma personagem que não passa por um banco escolar, por uma academia, por uma universidade, mas é uma sabedoria intrínseca, uma sabedoria da semente, uma sabedoria do povo, da oralidade. É assim que o povo preto e é assim que os indígenas sempre viveram, aprenderam, fizeram ciência, né? Com quê? Com observação, com contato com a natureza, né? Então, eu acho que o que eu aprendi, o que eu carrego no meu baú do Contos Negreiros é esse sentimento de brasilidade e dessa sabedoria, né, das pessoas feitas de carne e de osso do Brasil. Não essa coisa que está aí, que a gente está vendo, que a gente está muito triste e chateado e bravo, porque esses dogmas, né, e essa sequência de pessoas que têm uma postura que não é calcada no real, não é calcada na realidade, né? Porque essas pessoas não olham para uma totonha, essas pessoas não têm humanidade suficiente para ouvir uma totonha, né? Então eu acho que é isso que fica para mim do Cantos Negreiros e do Contos Negreiros, que é o livro que eu também já li. Obrigada. E para o autor? Ai, boa tarde a todos e todas. Para o autor fica essa emoção profunda, esse agradecimento. Martinha, eu te amo. A Martinha só faz colocar um chapéu na cabeça e já é tomada por essa palavra, por esse gesto da Totonha, que eu escrevi a partir de uma tia minha que não queria aprender a ler de jeito nenhum. E a minha tia tinha muita sabedoria, era uma mulher muito inteligente, muito digna, muito honesta. Tem muita gente que tem uma biblioteca imensa em casa, compra livros e livros, fala não sei quantas línguas e é completamente estúpido no tratamento com o outro, no respeito ao próximo, na compreensão das diferenças. E a minha tia, ela fazia essa defesa, e quando eu falo com a minha tia, porque essa frase é dela, capim sabe ler, minha tia dizia isso, e eu fui escrevendo o resto. Uma dignidade, uma sabedoria popular. Tem gente que coloca um diploma debaixo do braço e já está se achando dono do mundo, né? Desrespeitoso com todos e todas. Que foi o que eu quis escrever quando eu escrevi a Totonha, conversar com a minha tia. Eu escrevo por dois motivos, para me vingar e para dar vida às pessoas que me deixaram. Então, esse Totonha é o abraço que eu dou à minha tia Totonha. E a Martinha faz isso brilhantemente. Fabiana Cosa, amada, há muito tempo que a gente se conhece, conheço Fabiana há muito tempo. Eu sou pernambucano, de uma cidade chamada Sertânia, sou sertanejo. Morei em Paulo Afonso, na Bahia, morei em Recife, cheguei aqui em São Paulo há 29 anos. Conheço Fabiana aí há uns 25 anos, então é uma artista que eu acompanho desde muito tempo. E chegamos a fazer exatamente no lançamento, Bel, no lançamento do livro Negreiros, em 2005, nós fizemos uma canja de música e leitura no lançamento do meu livro. E aí algumas pessoas viram e disseram: nós queremos que vocês apresentassem. E a gente se apresentou primeiro no Itaú Cultural, e assim a gente seguiu se apresentando sempre que tem um convite. E acompanha a carreira da Fabiana há muito tempo. Gratidão demais pela artista que ela é. Bel Santos, você uma história de vida, uma história de luta para a leitura, a tua batalha junto à biblioteca em Parelheiros, dentro da casa da Casa do Coveiro, num cemitério, abriu uma biblioteca e tantos outros exemplos de bibliotecas aí, abraçando a comunidade contra tudo e contra todos, né? E estivemos juntos, sim, agradecer à Litera Sampa, ao Projeto Vagalume, que estivemos juntos no ano passado, graças ao apoio do Itaú Social, que nós tivemos na Balada Literária a presença de bibliotecários, mediadores de leitura do Brasil todo, a coisa mais linda do mundo. Aí eu fui conhecendo esses guerreiros e guerreiras que levam o livro, né,
para onde não há livro, tem lá alguém lendo e fazendo essa atividade tão gloriosa. Então, eu, como autor, eu fico assim, agradecido. Eu estou vindo, Bel, hoje de um dia em que eu tenho uma live no meu Instagram, no almoço, em que celebramos durante 2 horas um amigo que faz 10 anos que nos deixou, um escritor, diretor e ator de teatro, Alberto Buzic, e hoje foi o Teatro de São Paulo Underground, o Teatro de São Paulo que sempre lutou ali contra as dificuldades, a gente celebrando hoje o Alberto Buzic, e cheguei a me emocionar profundamente todos que lá estavam. Ontem nós perdemos Suzana Amaral, ontem nós perdemos uma guerreira cearense, uma mulher cineasta no Brasil, que escolheu adaptar de obras literárias, só trabalhou com obras literárias adaptando para o cinema, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, que muda a vida da gente toda vez que a gente assiste, e mudou a vida de Marcela Cartacho, outra nordestina, atriz, grande atriz do Brasil, uma grande cineasta que tinha a maior dificuldade para fazer os filmes dela. Ela só fez 3 filmes, ela queria fazer mais, mas não davam dinheiro para ela, mulher, diretora de cinema. Então, era uma luta para fazer, e ontem ela nos deixou, e na balada literária eu tive a oportunidade de homenageá-la, teve uma balada inteira em 2015 em homenagem a ela. O que eu quero dizer é que essa história da gente, assim, o Grupo Clareou de Teatro em Taboão da Serra, do qual Martinha faz parte. Então, é nesse momento que a gente está, uma emoção atrás da outra, uma gratidão atrás da outra. Estamos aqui reunidos para falar de literatura e de música, nesta comunidade de leitura, né? Neste espaço aqui de pessoas que frequentam bibliotecas, que não podem se encontrar presencialmente, estamos aqui todos, neste espaço virtual. E aí eu queria, já responder a tua pergunta de alguma maneira, o que é que eu trago nesse bagageiro, essa gratidão, e ouvir a Martinha, ouvir a Fabiana falando tão lindamente, e você, Bel, que é incrível, sou muito fã do teu trabalho. Eu queria só ler um texto que eu fiz antes de ontem, exatamente porque se falava muito como é que está a arte nesse momento, a arte aqui meio enclausurada nesse espaço, cada um aí na sua live, no seu espaço, sem esse encontro presencial. Como é que a gente fica sem um encontro presencial? Aí eu pensei, mas o artista não é sempre para dentro também? O artista não sempre foi para dentro na compreensão da sua música, do seu teatro, da sua literatura? Não sempre fez esse movimento solitário para dentro? Aí eu faço a defesa deste dentro que as pessoas estão vendo hoje cada vez mais, esse dentro de cada um, dentro do espaço confinado em que nós estamos. Então, eu queria ler esse texto e passar a palavra, Bel, para você. E agradecer a todos e todas que aqui estão. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas a música não sempre foi para dentro. O pianista dobrado, a costela entre as teclas, os ossos do dedo puxando as alavancas e a percussão que vem de antes da música e existir o silêncio que fazemos para ouvir o tempo? Qual é o vosso espanto? Mas a dança não sempre foi para dentro, o bailarino arqueado, puxando pelos braços, pondo a ponta do pé para afundar nos abismos, um cego que abre as frestas aéreas do pensamento. Qual é o vosso espanto? Mas a poesia não sempre foi para dentro, o poeta, o próprio mistério, entre as palavras um viajante, um camelo sem medo, buscando distante a fonte da água, na memória do esquecimento. Qual é o vosso espanto? Mas o teatro não sempre foi para dentro, o ator, a atriz, debaixo da luz, na subsombra, alcança o olho de quem vê a cena, passe a perceber o seu destino em equilíbrio suspenso. Qual é o vosso espanto? O som, a dança, o verso, o palco, o drama, o abraço que recebemos de todos os artistas pela vida fora, na hora da morte, nesse instante mais violento, o amor que acontece quando tudo para. Por dentro, a própria alma em movimento. Muito obrigado.
Ai, demais. Eu não sei porque eu aceitei essa tarefa aqui, porque cada um de vocês, né, que vai abrindo a boca, a gente vai fazendo uma viagem para dentro e o olho vai crescendo em lágrimas, né? Porque cada personagem, cada história que vocês trazem tocam fundo para a gente, né? Nesse encontro com esse Brasil que a gente tenta conhecer cada vez mais. E aí a minha pergunta para você, Martinha, vocês, né, o grupo Clareou, levou para o palco várias mulheres, as mulheres de Marcelino Freire. Algumas vezes são mulheres que gritam, né, como Macabeia, ele acabou de lembrar aqui da Hora da Estrela. Então, mulheres que reivindicam o direito ao grito, olha aí, a Hora da Estrela. E outras horas são também mulheres que reivindicam o silêncio. Nós que estamos nas periferias temos visto muitos jovens falando como tem sido difícil nessa quarentena ter que negociar o silêncio. São casas pequenas, com muitas pessoas, e nem sempre se encontra o silêncio que a leitura precisa. Então, eu queria saber de você, que mulheres são essas que vocês levaram para o palco? Mulheres que gritam ou mulheres que pedem assim, para um pouco, me deixa ficar em silêncio? Traz algumas mulheres para a gente. Nossa, o Marcelino, ele tem essa maestria, né, de colocar nas palavras a reivindicação, né? E ele sempre fala, né, que é um bate-panela, que é essa escrita para se vingar, né? E como ele falou mesmo da vida das pessoas que o deixaram. Então, a gente, quando entrou em contato com esse material, né, a gente pegou toda a obra do Marcelino até 2008, que tinha sido escrita, assim, né, contos negreiros, balé ralé, angu de sangue e alguns inéditos. Então, a gente tem no hospital da gente, o nosso espetáculo, a Totonha, que é essa mulher que reivindica a sua ancestralidade, a sua sabedoria. Tem a Darluz, que é uma mulher que dá aos filhos porque ela não consegue criar. E ela acha, eu vou dar um melhor destino, né? Pelo menos os meus todos nasceram vivos e vão continuar vivos. Tem a da Paz, que é essa mulher que lava a roupa de um filho que foi morto pela polícia. E ela diz, eu não sou da paz. Não sou mesmo. E é o que a gente vê, né, todos os dias nos nossos noticiários, né? Tem a Vanicleia, que é uma mulher dona de um bar. A nossa peça se passa numa favela, né? Então é essa comunidade que está convivendo junta. Então ela fala de sua história, ela fala das agruras de ser uma ex-prostituta. Enfim, tem Socorrinho, tem tantas mulheres que passam por ali, por esse espetáculo, e são mulheres que gritam, que berram a sua condição de existir e falar sobre o seu ponto de vista, a sua história, e não delegar a ninguém a sua história, né, para ser contada. Eu acredito que são mulheres que mais berram, falam suas necessidades, não querem que ninguém fale por elas, e colocam a sua razão, né? Como a Ana Fabiana muito bem colocou, né?
é a sua sabedoria semente, né? A mulher que vende o rim porque não tem onde se há miséria, né? A miséria mais brutal, mais escancarada, e a única coisa que eu tenho é o meu rim, eu vou vender, né? Enfim, um pouco do muito que é. Porque quando a gente fez o hospital, a gente se deparou com muitas coisas, com muitas camadas, que vão até, às vezes, para além do nosso dizer. Eu sei que o hospital é um espetáculo que a gente estreou em 2008 e até hoje ele é tão atual. Enfim, um pouco por aqui. Um convite para quem, na nossa rede, nós estamos sendo aqui acompanhados, são mais de 60 pessoas, que nós que estamos aqui, a gente está pelo Zoom, vocês estão vendo pelo YouTube. A gente não consegue ver os comentários, depois nós vamos mandar, a turma do Litera Sampa está encaminhando para mim muitos elogios, muitas emoções, muita gente que conhece o texto, gente que não conhece já está indo atrás para poder ler. Recentemente a gente leu com um grupo de adolescentes Olhos d'Água, né, de Conceição Evaristo, que traz aí tantas outras mulheres, né, para nós, e foi lindo, porque depois Conceição veio fazer uma oficina de escrevivência conosco, e ela abriu a oficina com Totonha, lendo Totonha. Então, esses encontros, né, dessas escritas, e o que Conceição tem dito sempre para nós, né, que cada vez que a gente escreve, a nossa escrevivência é um texto que passa pela nossa pele, pelo nosso corpo, né? Não é algo que nasce só na ideia. E você, Fabiana, é uma escritora negra, né? Não é só cantora, que já é muito, podia só cantar, interpretar, e o seu grupo de fãs já estava satisfeito, mas você também escreve. Então, queria ouvir de você, né? O que a gente pode esperar de Fabiana nas prateleiras das nossas bibliotecas? Quem é essa Fabiana, escritora? O que a gente vai poder colocar lá para as totonhas, para as da luz encontrarem, por favor? Eu, na verdade, fico ainda bastante incomodada com esse lugar quando eu ouço assim, então a Fabiana escritora, assim, eu fico, meu Deus do céu, porque eu não me encontro nesse lugar, né? Eu acho que eu sou uma cantora que escreve, né? Porque para mim a questão do ofício está muito relacionado a uma dedicação, né? A uma dedicação mesmo. Por exemplo, o Marcelino é um cara que escreve todos os dias, ele lê todos os dias, ele escreve todos os dias. A Marta, possivelmente, é uma pessoa que pratica o ler, né? A leitura e o pensamento do teatro para criar um personagem sempre, né? É claro que a gente não se desliga, eu acho que a gente que é artista, nós temos camadas de possibilidades de expressão, né? E eu acho que a gente vai descobrindo e vai deixando revelar essas camadas, né? O que eu percebo é que, assim, eu sempre fui uma pessoa que gostou muito de escrever, porque eu tinha uma escrita jornalística, pelo fato de ter me formado, feito graduação na PUC em jornalismo. Então, eu tinha uma escrita jornalística, muito calcada na realidade, um tipo de texto bastante objetivo, mas antes do jornalismo, eu já era uma pessoa que tinha um texto poético, eu ouvia isso dos meus professores da escola e tudo mais. Eu gostava muito de ler, então eu ficava me exercitando.
com o ofício, e aí eu acho que tem um momento na minha vida que é um divisor de águas, que é quando eu vou para o espetáculo do Bola de Neve, com direção do Elias Andreato. Aquilo eu acho que me desnuda enquanto intérprete de uma forma tão potente que eu acho que fez com que aflorasse essa necessidade de dizer coisas, mas não dizer através do cantar, que é uma forma de dizer. O teatro é uma outra forma de dizer, a literatura é uma outra, a dança, né? Mas eu tive vontade de escrever o que eu não conseguia dizer nem na terapia, né? Porque talvez na terapia esse fio não fizesse o menor sentido, ou fizesse todo sentido, né? Fizesse todo sentido. Então, o que eu posso dizer é que eu não tenho me obrigado a escrever no sentido de pensar numa produção, porque eu não consigo isso, eu não sei fazer isso ainda, eu não tenho essa disciplina. Eu tenho disciplina para estudar canto, né? Eu estou com o meu piano aqui na minha frente, meu teclado está assim, hoje eu já estudei técnica, né? Eu tenho essa formação da cantora, da musicista, mas eu acho que a música, para mim, é uma janela muito importante de coisas que vão habitando um lugar bastante inconsciente meu, que eu não tenho como aprisionar, né? Eu tenho feito parte agora de um grupo de músicos, é uma ideia muito interessante de uma compositora chamada Julia Tigel, com curadoria do Benjamin Taubkin, que é um grande pianista. Eles criaram um projeto por conta da quarentena também, chamado A Nossa Música. As pessoas encomendam músicas para a gente. Então é muito interessante, porque eles me convidaram não só para cantar, para interpretar as músicas, mas eles souberam que eu escrevia. E aí, então, eu estou ali nesse grupo como uma compositora, cantora e melodista também. Então, é interessante, porque eu já fiz 3 canções de encomenda. A primeira foi a partir de um poema, e a gente criou a melodia para um poema lindo, lindo, que eu não conhecia, que chama Quando Esmalha Enlouqueceu, que é de um autor estrangeiro. E eu fiz essa composição com a Vanessa Moreno, então a gente pensou a melodia a partir do poema. Num segundo desafio, que era... o segundo foi interessante, porque vem o mote, né? Então a pessoa pensa o mote e manda. E o segundo era um mote bastante complicado, porque é um grupo predominantemente de músicos brancos. E eu sou, acho que, uma das únicas, ou a única, ou uma das únicas pretas lá. E aí o tema era sobre racismo. E o tema caiu na mão de um parceiro, amigo meu, Cristiano Cunha, que é um super cantor, compositor. E o Cristiano, quando leu, ele achou que... Ele falou, não, eu não posso fazer isso, porque isso que a pessoa escreveu não é a realidade. Não tem condição da gente falar disso. E aí ligaram para mim. E quando ligaram para mim, eu li, na verdade, reforcei a fala do Cris, dizendo, olha, eu acho que tem os equívocos, porque, na verdade, tem um pensamento da branquitude escrito aqui. Se vocês derem liberdade para que eu... Porque eu entendi o que a pessoa pediu também. Ela estava revoltada com o racismo. Mas a forma de relatar isso não era uma forma, vamos dizer, de quem efetivamente está numa luta antirracista. Pelo menos o discurso. E aí eu falei, olha, eu aceito, desde que vocês falem com essa pessoa que pediu o mote, para me dar total liberdade de escrita. E a pessoa, claro, fala para ela fazer do jeito que ela achar. E aí eu acabei fazendo um texto que vai sair agora, uma música junto com o Cristiano Cunha, em que eu chamei de Loa para Miguel e Mirtes, porque no mesmo dia eu soube da notícia daquele bebê, daquele menino de 5 anos de idade,
que morreu, foi assassinado em Recife pela patroa da senhora que trabalhava na casa dela, né? Aquela história horrorosa que a patroa trancou o menino no elevador. E eu tive uma crise aquele dia porque eu não consegui falar com as pessoas. Eu desmarquei a aula, eu não conseguia falar com ninguém, eu só chorei, eu chorei o dia inteiro. E aí vem a história da literatura que é interessante, porque aí eu escrevi a música, aí eu escrevi o poema, né? Talvez muito numa ideia que o Marcelino diz de se vingar, né? De ser a única tábua de salvação que nós artistas temos quando algo atravessa a gente, né? Que é subir num palco, né? E cantar até emudecer todo mundo, ou falar um texto de uma forma tão contundente que aquilo passa a fazer sentido para você, né? E eu acho que é por isso que quando o Marcelino escreve que a arte é uma arte interna, é interna porque ela precisa causar uma ebulição tão grande na gente que ela vai fazer sentido para qualquer um que ouvir depois, né? É uma subjetividade com um caráter de objetividade muito grande, né? E por quê? Porque ela precisa criar, ela precisa ferver 100 graus, né? Depois que ferve 100 graus, decanta o que tem que decantar e o resto vai para fora, né? Então, eu acho que nesse sentido, para resumir, eu tenho um texto que eu fiz para uma antologia que vai sair, o Marcelino também participa, é uma antologia sobre orixás, então isso vai sair, né? O Marcelino, inclusive, foi o meu primeiro ouvinte, né? O Marcelino é sempre o meu primeiro ouvinte em tudo, assim, praticamente em tudo. Ele, né? Assim, o Márcio é que tem me ajudado e me incentivado muito a escrever. Então, fiz esse texto, deve sair junto com outros autores, inclusive o Márcia, Conceição Evaristo, Marcelo Moutinho é o organizador, que é do Rio de Janeiro, e tem essas composições, né, que eu tenho feito, tem uns textos que eu tenho escrito aqui, porque eu tô na roça, então eu acho que, quem sabe, daqui a um tempinho eu publico mais alguma coisa, mas eu não tenho um prazo ainda. Enquanto você estava, Fabiana, recolhida, a gente aguardando você, eu falei para eles que você estava com um livro que tinha escrito um conto extraordinário, não foi, Martinho? Aí foi isso que você tocou. Aí eu digo, olha, ela estreou como poeta, mas tem aí um conto chegando aí, uma prosadora com fôlego de romancista. Mas vai ali, Bel. Olha, eu tinha caído aqui da conexão, mas consegui voltar. Marcelino, me ouve agora? Eu tinha caído da conexão, voltei. Obrigada, Fabiana. E olha, aqui nas perguntas chegar, vou lembrar o público que nós temos ainda aqui mais uns 20 minutinhos da nossa live e vocês podem estar mandando perguntas pelo chat. A gente vai tentar aqui fazer, agrupar. Fabiana, chegaram vários pedidos aqui para você, né? Você estava falando que você é uma cantora que escreve. Já chegaram muitos pedidos. Se você poderia cantar alguma coisa, né? Algum canto que está ali no seu bagageiro dos contos negreiros. Mas tem um pedido que é meu, esse estava aqui na minha lista. Logo que aconteceu a situação com o Miguel, eu vou já fazer a pergunta para você, Marcelino, mas para a Fabiana poder se preparar. Quando aconteceu o caso, né, do Miguel lá em Recife, muitos e muitas de nós também não conseguimos dormir direito aquela noite. A gente passou a noite trocando textos entre nós, músicas que nos ajudassem a nos fazer companhia, porque para nós, né, todos nós sabíamos, né, aquilo não foi um acidente, mas toda a conexão com um país que viveu a escravidão e achou que a escravidão era um legado só para os escravizados, chamados de escravos, aquilo foi muito forte para nós, né? Aquele dia foi um dia muito difícil de ir para a cama.
E nós juntamos um grupo de mulheres da Rede Litera Sampa para pensar contos para ninar as mães pretas, porque além da discussão toda do racismo, a gente quis fazer uma lista de contos para colocar essas mães pretas para dormir. Estávamos como nós, sem conseguir dormir aquela noite, como é que elas poderiam estar ouvindo algumas histórias para ajudá-las a descansar sem culpa, sem carregar uma culpa que precisa ser dividida como responsabilidade? Então, aqui tinha um pedido meu que era assim: que música você cantaria para as mães pretas ninarem? Então, tem aí 2 pedidos para você pode escolher qual você faz. Mas aí, Marcelina, a pergunta para você é um formador, né, de escritores. Você diz até que as suas formações, a primeira coisa que você faz é formar leitores, né? Transformar leitores, que quem não lê não escreve. E a gente já se encontrou com muitos autores e autoras que passaram pelas suas oficinas. Aline Bates esteve conosco, Cidinha da Silva, muitas pessoas que se referem, né, às formações com você. Então, acho que hoje uma das perguntas para você é essa, né? O que é essencial, né, quando você pensa na formação de leitores, além desse fato, né, dos autores para escrever precisa ler, como é que a gente consegue reduzir as aspas cada vez que a gente traz na autoria a fala do povo? Eu ouvi numa entrevista você dizendo, né, que até você cita o Sérgio Vaz, né? Você fala assim, o Sérgio Vaz, ele diz, né? Quando a gente fala nós vai, é porque nós vai mesmo, né? Então, assim, essa nossa fala sem aspas, como uma fala legítima. Então, como é que você faz para formar pessoas que escrevem e que tira um pouco as aspas e valoriza a fala que é da gente? Então, essa é a pergunta, e para vocês que estão nos ouvindo, mande pergunta, que vai ser o momento. Obrigada. Muito obrigado, Bel. Aqui muito emocionado com tudo, estou muito emocionado mesmo, agradecido com essa live. Muito obrigado pela presença mais uma vez de todos e todas. Eu queria entender sempre em que momento que disseram que uma pessoa não pode escrever, em que momento, na instituição das academias, nas palavras, nos dicionários, onde, em que momento todos nós podemos nos expressar por meio da escrita e da oralidade. Quantos poetas não sabiam escrever, mas decoravam seus versos para poder passar para o outro? Patativa do Assaré é um exemplo clássico disso. Então, nas minhas oficinas, eu costumo trabalhar com o repertório de cada um. Eu peço geralmente uma lista de 10 coisas, 10 itens que só existiam na infância de cada pessoa. 10 itens que existiam na infância de cada um e de cada uma. A pessoa faz os 10 itens. Eu estou no primeiro item, eu não sei qual é o segundo, porque cada um aqui teve uma infância diferente, uma geografia diferente, uma avó, uma árvore em que subia. Esses nomes começam a pular nesta lista, que é uma poesia pronta, é poesia pronta. Porque um grande poeta, não importa a poesia que ele esteja escrevendo, se ele está fazendo de forma oral ou de forma escrita, a gente nunca sabe qual é o próximo verso de um grande poeta. E quando a gente faz essa lista de 10 itens de nossa infância, cada um traz palavras que são muito próprias. Tem o nome do avô, o nome de uma árvore em que subia, uma cantiga que aprendeu com a avó no quintal. Aí aquelas palavras começam a pular. Quando a pessoa lê os 10 itens, diz, nossa, você me deixou emocionado, me deixou emocionada, porque isso aqui é um repertório. Eu passei a limpo a minha infância. E quantas outras coisas você precisa passar a limpo para mostrar que você tem repertório? O grande problema é a gente querer escrever com palavras que não são nossas.
A gente lê um livro lindo e maravilhoso e a gente acha que, não, para escrever eu não vou saber conjugar esses verbos, não. O Machado de Assis é uma coisa muito difícil, não. A gente não começa a perceber que este repertório que você acha e julga que seja mínimo, é com ele que você começa o seu poder de expressão. Aí eu trabalho isso com crianças, adolescentes, idosos e idosas, pessoas que começam a descobrir, a misturar cantigas com um repertório muito próprio da sua infância, uma história que conta para o neto e para a neta. Quando começa a perceber que a escrita é isto, que os poetas todos fizeram isso. Se você for ler, e aí aproveita as bibliotecas, vão ler um poema chamado Infância, de Manuel Bandeira. Veja se Infância de Manuel Bandeira ele não faz uma lista de itens que só a infância do Manuel Bandeira teve. Vá para um outro poema de Manuel de Barros, grande poeta, procure lá Infância de Manuel de Barros e veja o que ele faz, itens da infância dele. Todos nós tivemos infâncias. Tem coisas que tem coisas que só nós testemunhamos, só nós sabemos e só nós sentimos. Ponha no papel, relaxe, sem nenhuma. Ninguém vai ali, está ali especulando se aquilo está certo, se aquilo está errado. Tem gente, olha só, se a garantia de saber uma gramática do começo ao fim, saber todos os princípios gramaticais, se isso fosse garantia de poesia, tem muitas academias aí pelo Brasil que estão repletas de pessoas que sabem português divinamente, mas a poesia não nos toca, porque é uma poesia fria, uma poesia solene, demasiadamente intelectual. Não se meta a escrever neste sistema, porque o sistema estará escrevendo por você. E quem tem que escrever é você. Daí os exemplos dos grandes poetas que nós temos presenciado, os poetas e as poetas, nos slams, nas batalhas de poesia, vindo da comunidade, as escrevivências que já nos ensina a Conceição Evaristo. É dessas escrevivências que eu estou falando. Todo escritor partiu desta escrevivência. Então, acredite nisso. Por isso que aí, e sobre as aspas, para terminar minha resposta, é porque eu sou indignado toda vez em que você assiste a um programa de televisão, a uma entrevista, a um jornal, o que quer que seja, quando vem a fala do povo, quando alguém vai dar um depoimento, isso é escrito, faz-se uma legenda e coloca o nós vai entre aspas, coloca tudo isso entre aspas, como se dissesse, olha, quem está falando errado é ele, não é a gente. Não é o Jornal Nacional que está falando errado, é esta pessoa. Quem disse que está falando errado? Eu lembro de um despresidente que esteve aí na época do golpe da Dilma, que falava muito bem, falava muito bem as ênclises, as mesóclises e as próclises, e não falava nada. Salve minha tia Totonha, salve minha mãe, salve a voz que vem natural, com firmeza e dignidade. É isso que eu falo. Então, por que itálico? A pessoa que está falando ali. Então, para terminar, hoje é o aniversário do Sérgio Vaz. Parabéns, Sérgio Vaz, amado poeta e querido. O Sérgio tem uma frase que eu acho ótima, que você já falou aí. Quando a gente diz, olha só o que ele faz a construção. Quando a gente diz nós vai, é porque nós vamos mesmo. Tá ligado? Vai encarar, fique na sua que eu fico na minha. É isso. Viva! Salve, Sérgio Vaz, querido, parceiro. Ó, chegaram aqui algumas perguntas, nós estamos caminhando para o finalzinho da nossa live. Live boa é assim, acaba rápido. Tem uma pergunta para a Martinha e para a Fabiana. A Luciana Dias, ela diz assim, os textos do Marcelino têm muito ritmo e cadência. Como é que vocês fazem para entoar esses textos? Aí. Bom, boa pergunta. A dificuldade, eu acho, de falar o Marcelino
que é um desafio para nós que somos atores, porque algumas coisas ele está muito no limite, né? Isso ele falou, inclusive, para a gente quando ele trouxe os textos, né? Ele falou: a minha escrita está muito é um fio para ela cair num lamento, numa ingenuidade ou, né, enfim, é um campo perigoso. Então você tem que ficar muito atento à palavra, né? E um grande trabalho que a gente teve foi trabalhar a palavra. E a Naruna, ela faz isso, inclusive, nos 2 textos que ela faz isso muito brilhantemente. Ela tem uma experiência assim de quebrar, porque o Marcelino também faz isso na escrita dele, né? E muitas vezes ele nem pontua, te dando completa liberdade para você criar a sua própria pontuação, né? E brincar com os ritmos. Então, cada uma de nós foi descobrindo, dentro da sua construção, que horas partia da palavra, horas partia do corpo, horas partia, e aí a gente ia criando. A Totonha, por exemplo, quando eu faço, eu brinco muito com a cena que mais tem improviso, né? Porque eu gosto do improviso, é uma coisa que me atrai muito. Então, quando tinha a Totonha, a gente tinha a brincadeira de receber as pessoas na casa, servir um café, chamar como se fosse para a casa da avó, né? Então, vai todo mundo aqui, vamos visitar, vocês vieram me visitar, que maravilha! Nananã. Aí, depois que está todo mundo acomodado, que eu já brinquei com todo mundo, que eu já quebrei o gelo, e todo mundo entendeu que vai ser assim, aí, e todo mundo já está tomando café, eu falo: aquela mocinha do governo veio aqui, nananã, pum, aí eu entro. E aí eu vou brincando. Tem hora que eu quebro o texto e pergunto: tu já roeu? Aí eu volto para o texto, né? E aí vai, e eu vou nessa brincadeira, texto, caco, blá, 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 e no final brinco de novo. A Naruna, ela já... Então, assim, cada uma tem uma forma particular de construção, né? Uma sonoridade. A Naruna, ela brinca muito, ela já vai muito em cima do jogo de palavras do Marcelino, e aí ela vai criando. E acho que o que completa também é isso de cada uma, né? Que é o elemento que cada uma coloca, né? Que é para além do texto, a sua dramaturgia pessoal, né? Aonde está, onde essa personagem está, o que ela faz enquanto ela diz. Isso é outra dramaturgia, e que te cria ritmos, cria universo, né? Então é um pouco por aí. Na Luana também, e aí a gente tinha uma coisa muito interessante, é que a gente está muito próximo do público, né? Então a gente, aqui no hospital da gente, quando a gente era uma favela e todo mundo era morador dessa favela, o público era um morador. Então quando vamos visitar a favela, todo mundo saía e ia visitar. Então a gente está muito próximo. E aí o público se torna um ator também, né? E aí vai da tua manha, né? De jogar e ir descobrindo essas... Porque durante, né, fazendo o texto, a gente vai descobrindo outras melodias possíveis daquele personagem. Então, um pouco por aí. Obrigada. Obrigada a você, Martinha. E você, Fabiana? Eu, na verdade, não interpreto os textos do Marça, né? No espetáculo, quando a gente fazia o Cantos Negreiros, eu cantava, e a preocupação era que as canções não necessariamente legendassem o que o texto dizia, mas que elas pudessem ajudar a iluminar aquilo que o texto já tratava, né?
o assunto de qual o Marcelino, ou essa fala, esse discurso dessa personagem dele, né? Então, eu acho que as canções faziam esse papel de dialogar com a fala, que quem fazia a interpretação, na verdade, era o Marcelino, né? Então, Márcia fazia os textos e eu fazia as canções. Então, essa uma preocupação que eu acho que a gente tinha também era, se o Marcelino estava muito contundente com esse texto, eu não precisava vir com uma canção onde a minha interpretação também fosse competir com ele em termos de intensidade, por exemplo, porque não era isso, né? E não era isso que ia fazer com que as pessoas pudessem compreender mais ou menos, mas era justamente o contrário, a canção entrando um pouco como essa água, né, que vem dando outros contornos para a fala das personagens dele. Acho que era isso. Perfeito. Que é um pouco a conversa que a gente faz, né, sobre a ilustração nos livros. A gente sempre conversa, aqui no nosso público, tem muitos mediadores de leitura da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, e muitos deles e delas trabalham com crianças, e crianças, adolescentes, com muita literatura, com ilustração. E a gente sempre fala, o que é um livro bom? É aquele que a ilustração, ela não está ali, né, para legendar o que já está no texto, porque aí a criança fala, não precisa, né? Então, assim, é olhar essa outra narrativa. E para quem não viu, que está disponível nas redes sociais, né? Está no YouTube, aquele encontro, né, lá de Porto Alegre, é uma coisa muito... É lindo, eu já vi muitas vezes, mesmo que a qualidade do registro nem é das melhores, mas vale a pena ver, né, como é que as canções vão entrando com o texto. E aí tem um pedido, Marcelina, a gente vai para a última rodada de cada um de vocês, cada um vai poder falar, fazer o que quiser, mas tem um pedido aqui para que você possa estar falando sobre se você pode trazer o texto Trabalhadores do Brasil. A pessoa pede para mim aqui, chegaram uns 3 pedidos, pede, por favor, para trazer Trabalhadores do Brasil. Então a gente vai, né? E Martinha também tem mais um texto para trazer, e Fabiana, vamos ver se ela vai trazer para a gente alguma canção que foi pedido. Mas a gente quer, assim, agradecer demais essa live, esse encontro. Vocês não imaginam a quantidade de agradecimentos. Tem gente me escrevendo aqui falando, eu estou em prantos, mas aquele choro que ajuda a renascer. Eu também estou muito emocionada, acho que quando fechar preciso sentar, chorar um pouco e falar, gente, é verdade, né? Isso, a literatura deixa a gente de pé, a literatura deixa a gente ter certeza que não está sozinho, né? A gente está em casa, mas temos tantas conexões com tanta gente, tantas palavras, músicas que nos juntam. Então, 1000 agradecimentos da turma do Litera Sampa, da Rede Nacional de Bibliotecas, agradecendo o Itaú Culto Social, que nos apoiou para essa live acontecer também. E aí vocês, cada um vai poder trazer um texto ou uma música, bem livre. Quem começa? Marcelino. Eu começo, aí Martinha, e aí a Fabiana termina com que ela... Maravilha. Nos abraçando com isso, que eu estou louco para esse abraço que você falou, nos deixar aí acalentados, né? Andar com fé eu vou, e a fé não costuma falhar. Hoje é o aniversário do Gilberto Gil, que pessoa extraordinária, que é artista para nos abraçar, não é? E aí eu acho que eu estou falando de fé, aqui o tempo inteiro, da fé no ofício, a fé naquilo que acredita, e a gente está precisando muito. E o Sérgio Vaz, a fé na poesia, hoje, no aniversário do Sérgio Vaz, repetindo. A Suzana Amaral, ontem, que nos deixou, a fé no cinema, essa cearense. A fé da minha mãe, que é uma mulher de muita fé, uma sertaneja que teve 14 gestações, 9 filhos, dos 9 eu sou caçula, nasci de 7 meses, a fé daquela mulher. Então, eu sou uma pessoa de muita fé de fazer as coisas, de escrever com fé, com convicção. Então, é isso que eu faço. Eu agradeço muito a fé na palavra, estarmos aqui juntos reunidos.
Trabalhadores do Brasil é o conto que abre o livro Contos Negreiros, e eu pensei, exatamente quando escrevi, estariam fazendo alguns líderes negros, negras, alguns orixás que estariam fazendo nos dias de hoje. E aí ele abre como se fosse uma oração ou um protesto ali de trabalhadores de cana, né? Trabalhadores de cana, enquanto estão trabalhando, estão ali, não param de trabalhar na sua função ali. E aí o canto primeiro é o Trabalhadores do Brasil, e depois o Emicida, que me foi apresentado pela Fabiana Cosa, o Emicida em começo de carreira, quando vendia o CD por R$2, ele e o irmão, né, o Fiote, faziam esse CD na casa deles, no quintal da casa deles. Aí o Emicida me convidou para participar do CD dele, não este, o anterior, o outro, fazendo Trabalhadores do Brasil. O Emicida, que é esse artista também de fé e acreditar que pode transformar a realidade com a arte dele. Então, Trabalhadores do Brasil. Enquanto o Zumbi trabalha cortando cana na zona da Mata Pernambucana, e eu vou parar a leitura só para dizer que, quando eu estava escrevendo esse texto, eu não deixava que a linguagem parasse de trabalhar, porque é o povo brasileiro trabalhando sem parar. Então, cana, pernambucana. Então, essas ressonâncias vão fazendo com que a linguagem está trabalhando aqui, mas pule para lá. Então, não pare. Enquanto um está fazendo uma coisa, o outro está fazendo outra coisa. Vou começar. Trabalhadores do Brasil. Enquanto o Zumbi trabalha cortando cana na zona da Mata Pernambucana, ou Lorunquê, vende carne de segunda a segunda. Ninguém vive aqui com a bunda preta para cima. Está me ouvindo bem? Enquanto a gente dança no bico da garrafinha, Odé trabalha de segurança, pega ladrão com respeito a quem ganha o pão que o tição amassou honestamente, enquanto o Batalá faz serviço para muita gente que não levanta um saco de cimento. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Enquanto o Lorum trabalha como cobrador de ônibus naquele transe infernal de trânsito. O sonha com um novo amor para ganhar um passe ou dois na praça turbulenta do Pelô, fazer sexo oral, anal, seja lá com quem for. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Enquanto Rainha Quelé limpa a fossa de banheiro, sambongo, bumbo na lama, isso parece que dá grana, porque o povo se junta a foto de sambongo na merda, pulando de cima da ponte. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Está me ouvindo bem? Seu branco safado. Ninguém aqui é escravo de ninguém. Gratidão, Bel, gratidão. Eu te amo. Gratidão, Martinha, te amo. Você, Clariô, te amo, Fabiana Cosa. Muito obrigado a todos e todas que aqui estão. Obrigado. Obrigada. E nós te amamos muito, Marcelino. Pessoa, acho que é mais amada nesse São Paulo, que nesse Brasil, é Marcelino Freire. Bom, eu tenho um texto do Marcelino, mas eu acho que esse texto o Marcelino ainda nem publicou. Quero ter um filho preto. Quero ter um filho preto, retinto, um rebento assim, nanquim, alvo nos dentes, clarão da meia-noite, noturno marfim, menino ou menina da cor do meu cabelo, alimentado em meu peito, leite brasileiro, criança que não tem tamanho, solta no pé do mundo, a raiz do café, nas mãos a fé, guerreiro que é seu pai Xangô, negrinho Nagô, Oxóssi da mata, carregado de amor, um filho da raça primeira de origem africana, no seu sangue gerado, batendo atabaque, coração tambor. Contra o preconceito, venha munido de bala, de cara lavada, saído de mim, feroz e sem medo, um nobre guerreiro do fogo nascido. Quero ter um filho negro, uma negra, qualquer sexo que seja, da cor do meu grito, para nos ajudar nesta guerra, vingar com sua flecha nossos filhos perdidos. É isso. Obrigada, Bel. Obrigada, Marcelino.
Obrigada, Fabiana. Eu quero agradecer o convite de vocês também. Obrigada, Abel, por estar fazendo essa mediação. Deixar um beijão para o Márcia, que meu irmão amado. Deixar um beijão para você também, Marta, querida, e todos do Clariô, essas meninas essas atrizes espetaculares, né? Enfim, de luta. Eu vi esse espetáculo que ela interpretou Totonha e a Naruna interpretava a da Paz. É espetacular, assim, é muito forte. Deixa eu só fechar a porta, porque as cachorras resolveram começar a latir, mas eu vou tocar uma música para vocês, espera aí. E conseguimos! Obrigada, gente. Você falou de uma música para que pudesse acalentar as mães negras. Eu acho que essa é uma música que fala. Eu acho que só tem um lugar que pode acalentar a gente nesses momentos de muita dor, que é o lugar em que a gente consegue se conectar com a nossa fé, e a fé não como algo que esteja fora da gente, mas a fé como algo que nos liga com a nossa ancestralidade, né? E essa ancestralidade de lembrar de tantos que sobreviveram e que resistiram para que a gente pudesse estar aqui, né? Então, queria cantar um tema do Sérgio Pererê, que é um compositor de Minas Gerais. Acabei de gravar um tema do Serginho, que é o Senhora Negra, mas eu queria tocar uma outra, chamada Velhos de Coroa. É de lei, é de vera, é de luar, quando o negro velho canta, faz as estrelas brilhar, e a lua canta junto com o negro no congado. Oh, 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 é de lei e é de vera, é de luar, quando o negro velho chora, faz o rio virar mar, mas não há de haver o dia dessa tristeza chegar. Oh, 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 é de lei, é de vera, é de luar, vou seguindo entre os espinhos, sem sequer me arranhar, pois meu velho abre caminho, ou me leva pelo ar. Oh, 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 é de lei e é de vera, é de luar, uma legião de preto velho vem me visitar, trazendo o São Benedito e a Senhora do Rosário. Oh, 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 oh,
Maravilhosa, maravilhoso, maravilhosa. Gente querida, essa era a cama, o lençol, a rede, para a gente descansar com muito amor, com leveza, com colo, nesses tempos tão difíceis que estamos atravessando. A Rede Litera Sampa tentou ser esse colo, essa cama, esse lençol, esse aconchego, para a gente ter certeza que nossos passos vêm de longe e a gente vai atravessar tudo isso juntos e juntas. Obrigada, Marcelino. Obrigada, Fabiana. Obrigada, Martinha. Gratidão. Beijo, gente. Muito obrigado, beijo grande. E olha só, Hora da Estrela. Hora da Estrela. Suzana Amaral, beijo a todos e todas. Obrigado. Fiquem bem. Todo mundo também, obrigada. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada demais. Até a próxima live. Beijo, até breve. Até. Ponciá Vicêncio, Conceição Evaristo. Quando Ponciá Vicêncio viu o arco-íris no céu, sentiu um calafrio. Recordou o medo que tivera durante toda a infância. Diziam que menina que passasse por debaixo do arco-íris virava menino. Ela ia buscar o barro na beira do rio e lá estava a cobra celeste bebendo água. Como passar para o outro lado? Às vezes ficava horas e horas na beira do rio esperando a colorida cobra no ar desaparecer. Qual nada, o arco-íris era teimoso. Dava uma aflição danada. Sabia que a mãe estava esperando por ela. Juntava então as saias entre as pernas, tapando o sexo, e num pulo, com o coração aos saltos, passava por debaixo do angouro. Depois se apalpava toda. Lá estavam os seinhos que começavam a crescer, lá estava o púbis bem plano, sem nenhuma saliência a não ser os pelos. Ponciá sentia um alívio imenso. Continuava a menina. Passara rápido, de um só pulo. Conseguira enganar o arco e não virara menino.